Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar fazendo contas de carga elétrica. Se você não sabe a conta que eu vou fazer agora, porque provavelmente você não assistiu o vídeo da semana 3, então assista antes de você vir assistir esse. E para eu começar a contabilizar e anotar quem está assistindo as videoaulas para poder avaliar isso depois, vai lá no comentário e coloca seu nome e sua turma, tipo fulano da série terceiro tal. Porque eu vou lá e consigo anotar quem tá vendo e quem não tá vendo, tá bom? Fica muito fácil para mim, ok? Então vamos lá. Vamos resolver o PDF da semana 4, que é esse PDF que vocês estão aí, que fala da quantidade de carga elétrica, porém são contas um pouco mais profundas, não é tão simples igual as primeiras, tá bom? Só para a gente relembrar, a quantidade de carga elétrica é muito simples, você calcula a quantidade de elétrons em excesso ou em falta, que é o Qzão. Para você calcular essa quantidade de carga elétrica em excesso em um corpo, você precisa do número de elétrons que foi ganhado ou perdido, que é o N, vezes o Ezinho, que é o elementar, que é a carga mínima de um elétron, ok? Ou de um próton, os dois têm a mesma carga elétrica. Então a nossa formulazinha é o Q igual a, mais ou menos, depende se ganhou ou perdeu, o número de elétrons vezes o E de elementar. Na aula passada a gente ficou calculando o Qzão, que é um cálculo simples, basta multiplicar o N pelo E. Os exercícios dessa semana a gente vai calcular o N, tá bom? Aí exige um pouco mais de habilidade matemática. Aí você pensa, meu Deus, habilidade matemática, uma coisa que eu não tenho, né? Então vamos lá, questão número 1. Questão mais difícil ainda da lista é a número 1. Um típico relâmpago negativo relâmpago, meu Deus, digitei errado, desculpa. Da nuvem para o solo, transfere 25 km de carga negativa da nuvem para o solo ao longo de toda a sua duração. Então nós já temos um valor aí, ó, 25 km, é um Qzão, é uma carga elétrica. Nos casos em que haja grande quantidade de descargas de retorno, cargas maiores do que 100 km podem ser transferidos em intervalo que chega a atingir 2 segundos, tá bom? De acordo com o texto, podemos afirmar que em um relâmpago, o número de elétrons envolvidos na transferência de carga elétrica negativa da nuvem para o solo é de... Então nós temos duas possibilidades aí. A primeira, que é muito pequena, que é a dos 25 coulombs, aí dá muito grande, que é de 100 ou mais coulombs, né? Então nós vamos fazer duas contas, uma para o 25 e descobrir quantos elétrons estão envolvidos, e uma para o 100 e descobrir quantos elétrons estão envolvidos. E vim aqui ver qual que se adapta. Isso aqui é uma questão de nível médio. Por quê? Porque além de fazer a conta, eu tenho que interpretar o resultado. Então vamos lá, ó, Q igual a NE. Vamos começar com o Q de 25 coulombs, tá bom? Só que tem um detalhe, vale lembrar vocês, tá? Para quem assistiu a aula passada já sabe, que o E é o elementar, que é a carga elétrica de cada elétron. Cada elétron possui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs de carga. Então nós vamos fazer aí o seguinte, para achar o N, eu vou já fazer isso aqui direto, eu vou pegar o E, que está multiplicando aqui, e vou passar dividindo. Então como que fica a minha fórmula? Ó, se eu pegar o E e mandar para lá, N igual, né, porque o N ficou sozinho, Q dividido por E. Porque eu não estou fazendo uma fórmula nova. Eu estou pegando a minha fórmula que eu já tenho e fazendo com que ela fique adaptada à minha necessidade, que é N igual a Q sobre E. Para não ter que ficar fazendo isso toda hora. Então vamos lá. Eu vou usar o 25 primeiro, depois o 100, depois vou pegar os dois resultados e interpretar as alternativas. N, que é o número de elétrons, é o Q sobre o E. Lembrando que o E não muda, né? Então nós temos 25, que são os menores relâmpagos aí, 25 coulombs, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E eu falei para vocês no começo do vídeo que o problema seria a matemática. Como que eu resolvo essa questão? Eu vou fazer 25 dividido por 1,6. E eu vou fazer passo a passo, e é a única vez que eu vou fazer passo a passo, então presta muita atenção. Eu vou fazer 25 dividido por 1,6, porque quando eu tenho notação científica, eu vou fazer primeiro a conta com os números, que são os números que não estão em notação, e depois eu mexo com a notação. 25 dividido para 1,6 dá 15,6. Pode conferir na calculadora de vocês aí. E sobra o 10 elevado a menos 19 embaixo. Agora eu preciso resolver isso.
Se vocês souberem o mínimo de matemática básica, vocês vão lembrar que toda vez que eu tenho um número que não está com notação científica, eu posso colocar um 10 elevado a zero aqui, que não faz diferença, porque o 10 elevado a zero é 1. Por que eu estou colocando isso aqui? Eu estou colocando isso aqui para demonstrar. Não vai ter que fazer assim toda vez. Existe um macete mais fácil. Mas eu sou obrigado a mostrar para vocês o porquê. O que acontece? Quando eu divido uma notação científica pela outra, eu vou manter a base, que é o 10, e subtrair os expoentes, que é fazer menos. No vídeo anterior, que eu estava calculando o Qzão, eu estava somando os expoentes porque eu estava multiplicando uma notação científica pela outra. Se na multiplicação soma, na divisão subtrai. Então eu vou manter a minha base, que é o 10, e subtrair os expoentes, que vai ser o 0, que em cima não tinha nada, nada é 0, menos, porque é uma divisão de potência, menos 19, que é o expoente da de baixo. Aí eu faço a pergunta, menos com menos, mais. Então, 0 mais 19, 19. Então, o número de elétrons envolvidos num relâmpago de 25 coulombs é de 15,6 vezes 10 elevado a mais 19. E aí nós temos um outro problema. Notação científica, geralmente, ela é feita para você ter um número, uma vírgula e outro número, né? Um número após a vírgula. Então, eu vou pegar essa vírgula, tirar daqui e passar para cá para ficar bonito. Ou para ficar de acordo com o gabarito lá, A, B, C, D, porque ela está assim. Então, nós vamos ter 1,56 vezes 10 elevado a mais 20. Né? Se eu diminuo aqui, eu tenho que aumentar aqui para compensar. Eu estou fazendo passo a passo. É mais longo, mas é só para vocês entenderem. Porque na prática, bastaria eu pegar o 10 a menos 19 e passar para cima positivo. Mas por que ele ficou positivo, professor? Porque na prática seria 0 menos 19. Bora para o 100, né? Ah, detalhe. Então, o menor valor possível é 1,56 vezes 10 elevado a mais 20. Aí aqui tem a opção B, ó. Sempre menor do que 1,56 vezes 10 elevado a 20. Na verdade é o contrário, né? Todo relâmpago é sempre maior, porque o 25 já é o pequeno. Então, todo relâmpago tem que ter mais do que 1,6 vezes 10 elevado a 20 de elétrons, tá bom? Então, a letra B já está eliminada. Vamos fazer agora a conta com o 100, que são cargas 100 a maiores, né? Eu vou pegar o 100 e dividir para um... Opa! Ah! Foi mal. Vamos pegar o 100 aí e dividir para 1,6. 100 dividido para 1,6 dá 62,5. Se você for o cara esperto que já pegou o macete, basta pegar o 10 a menos 19 que está embaixo, passar ele para cima, trocando o sinal. Onde era menos 19, ficaria mais 19. Mas eu vou demonstrar o passo a passo de novo, né? Eu vou colocar um 10 elevado a zero, que daria 1, então não faz diferença, e fazer divisão de potência. De mesma base, conserva a base. Quem que é a base? O 10. E subtrai os expoentes. 0 menos 19. 0 menos 19, mais 19. Então nós temos aí. E como o gabarito do exercício colocou o número e a vírgula, né, eu vou tirar esse 62 e colocar 6,2, 6,25 vezes 10 elevado a mais 20. Então nós temos, quando a carga é 100, 6,2 vezes 10 elevado a 20. Interpretando as alternativas. De acordo com o texto, podemos afirmar que o número de elétrons envolvidos na transferência é sempre maior que esse? Não. Pode ser menor, né? Porque pode chegar a 1,56. É sempre menor do que esse? Não, é sempre maior. É igual? É igual. Não é igual, né? Varia. Não existe esse negócio todo de relâmpago é igual. Pode assumir valores maiores que 6,25 vezes 10 a 20? Pode assumir. Por quê? Nós temos cargas maiores que 100 coulombs, então está dito, escrito no exercício, tá bom? Pronto, você sobreviveu à questão mais difícil da lista. Questão número 2. Uma partícula está eletrizada com positivamente, olha que interessante, olha aqui, ó, positivamente. Para uma partícula ficar eletrizada positivamente, ela precisa perder elétrons. Então, ou é a letra B ou é a letra D. Porque para ficar positivo, você perde elétrons que tem a carga negativa. Ela ficou positiva com uma carga de 4 vezes 10 elevado a menos 15, né? Como o módulo da carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 9, que é a carga elementar, essa partícula perdeu quantos elétrons? Vamos calcular o número
de elétrons perdidos, o N. Para calcular o N, eu vou pegar a carga, que é 4 vezes 10 elevado a menos 15, e dividir pelo elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora vamos fazer número com número. 4 dividido para 1,6, 2,5. E agora eu vou pegar minha notação científica e resolver da maneira padrão, que é você pegar o expoente de cima menos o expoente baixo. Você mantém o 10, que é a notação científica. O expoente de cima é menos 15, menos o expoente de baixo, que é menos 19. Cuidado, porque jogo de sinal, pelo amor de Deus. Menos com menos, mais. Então a gente fica aqui com menos 15 mais 19. Menos 15 mais 19 é mais 4. Então nós temos 2,5 vezes 10 elevado a mais 4 elétrons. Se eu não me engano, isso aqui dá 2015, eu acho. Então você vem aqui e marca que este corpo perdeu 2,5 vezes 10 a quarta elétrons. Questão 3. O elétron tem carga elétrica negativa em uma quantidade chamada de carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Sendo C Coulomb, né? O C é o Coulomb, que é a unidade de carga elétrica do Sistema Internacional. Olha que questão linda. Qual o número de cargas elementares contidas em 2 coulombs? Né? Eu vou fazer essa conta de uma maneira bem simples. Então ele colocou 2 coulombs, ele nem digitou 2 coulombs. Nós vamos calcular o número de elétrons, né? O número de elétrons contidos, o número de cargas elementares contidas em 2 coulombs. Então vamos fazer a conta aí de 2 coulombs. 2 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. 2 dividido para 1,6. 1,25. 10 elevado a menos 19. Eu vou passar o 10 elevado a menos 19, vou trocar ele de lugar. Como eu passo ele para cima, é aquela situação da primeira questão. 0 menos 19, que fica mais 19. Já deixei arrumado aqui, tá, gente? Eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo isso toda hora, não. 1,25 vezes 10 elevado a mais 19. É o número de elétrons, o número de cargas elementares presentes em 2 coulombs. Tá bom? Por último, a questão 4. Um corpo adquire uma carga elétrica igual a mais 1 coulomb, então ele ganha, tá mais 1 coulomb, tá positivo. Positivo quer dizer que perdeu elétrons, então não é a letra B nem a letra D. Podemos afirmar, então, que a ordem de grandeza do número de elétrons trocados, ele falou trocados porque ele quer saber se foi ganhado ou perdido, a gente descobriu que é perdido, porque se ficou positivo, perdeu elétrons. Pelo corpo é D. Aí lembra que ele te dá, esse valor sempre aparece. Galera, é o seguinte, essa palavra ordem quer dizer que ele não está preocupado com o número que vem antes da notação científica. Ele só quer saber o expoente da notação científica, que é a ordem. O que significa a ordem? É dos milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões. Isso é a ordem. É sem se preocupar muito com o número, né? Tipo gente rica indo fazer supermercado, não tá nem com valor para pagar. Então vamos calcular o número de elétrons perdidos, porque ficou positivo. Vou pegar 1 coulomb e dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Que é o Qzão dividido pelo Ezinho. 1 dividido para 1,6 vai dar 0,625, dividido por 10 elevado a menos 19. E nós temos aí que eu vou pegar, passar para cima, vai ficar mais 19. Vou retardar, vamos ver isso aqui, mais 19. Mais 19, pronto. Acontece que, como eu já disse, toda notação científica tem que ser um número e uma vírgula, outro número, tá? E zero não conta. Então, para fazer isso aqui ficar correto, eu tenho que transformar esse 0,625 em 6,25. É a regra da notação científica. Então, eu vou pegar minha vírgula e vou passar para cá. Tá bom? Como eu estou aumentando meu número, eu preciso compensar isso fazendo o quê? Diminuindo minha notação científica, né? O número não pode mudar o valor dele, eu tenho que mudar a maneira de escrever. Se o número aumenta, a notação científica diminui. E a gente passa a ter, a gente vai passar a ter o quê? 6,25, eu veria que eu tinha notado isso, vezes 10 elevado a mais 18, ok? Então eu peguei a notação científica, coloquei o número e a vírgula. Não posso ter 0, alguma coisa na notação científica, porque a notação científica serve para escrever os números mais bonitinhos. Então a gente vai ter aí que, cadê? Perdidos 10 a 19, letra E.
perdeu 10 a 19 elétrons, tá bom? A questão número 5... Ah, buceta, estava aqui. Dá nada. A questão número 5... Uma pequena esfera de chumbo, tananã, determina o número de elétrons em excesso. Agora, essa daí eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês vão achar a conta, vai dar 2, tá? Não vou fazer para vocês, porque eu não sou obrigado. Tô brincando, gente, é só o gabarito, tá bom? Façam e... Se você não der conta, você manda mensagem. Professor, eu não consegui achar o 2, tá? Lembrando que o negativo só significa que ele ganhou elétrons. Você não usa esse negativo na conta. Obrigado. Até a próxima aula.